Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Eu orei, eu sei que Deus vai agir. O Gabriel estava trabalhando numa lanchonete, ele pediu para me contar. Ele trabalha numa lanchonete, imagina, entra 6 horas da tarde, sai 1 hora da manhã, todo dia. Não tinha mais tempo para ir na igreja. Um dia ele falou para mim: pai, ora para Deus abrir uma porta de emprego. Estou quase 1 ano aqui em Natal, não consigo emprego, não abro uma porta. Falei: vamos entrar em oração, meu filho, vamos começar a orar. Eu oro daqui, você ora daí, e vamos mobilizar a turma aí para orar, e vamos guerrear, e vamos entrar em oração. Deus vai agir. E Deus abriu uma porta excelente. Deus abriu uma porta tremenda. É Deus tudo o negócio, não tem outro jeito, não tem outra explicação. É Deus o negócio. E aí, queridos, a gente começa a olhar e a gente começa a ver que quando você ora e você confia, Deus age, Deus abre as portas, Deus opera milagres sobrenaturais. A minha sogra estava lá com um problema sério de saúde. E ela foi no médico uns dias atrás, e nós começamos a orar pela minha sogra. E ela chegou no médico e a médica começou a examinar ela e disse: olha, tinha isso, mas sumiu, tinha aquilo, mas desapareceu. Sabe por quê, queridos? Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Diga aí do teu lado: Deus não mudou, Ele continua um Deus de milagres. Aleluia. Deus me trouxe aqui nessa noite para você entender isso. Ele não mudou, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus que opera milagres. Agora, eu preciso ter fé para viver os milagres. Como é que eu obtenho essa fé? Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos lá, a palavra do Senhor. Romanos 10, 17. Diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que eu recebo fé, amados? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Agora escute o que o Senhor falou no meu coração. Você não pode estar todos os dias na igreja, mas se você na sua casa ligar lá no na televisão, sentar para ouvir uma pregação do R.S. Soares, de quem quer que seja, durante a ministração da palavra, pela televisão, você está sendo cheio de fé. Sua fé está crescendo, sua fé está se amadurecendo. O Espírito Santo, através da palavra, ele está aquecendo a fé que vai crescer, que vai ser genuína, que vai borbulhar, que vai produzir um resultado. Se você está lá na internet, de repente você deixa eu assistir um culto aqui, vou ver um culto de Deus, vou assistir um culto do pastor fulano, e você entra na internet, você senta lá, e você começa a ouvir uma pregação. Se você colocar um CD de pregação, se você colocar uma pregação no rádio, amados, não importa. Mas todas as vezes que de alguma forma você ouvir a palavra entrar no seu ouvido, ela vai entrar no seu coração, e a palavra pregada, a palavra ministrada vai gerar fé. Você está entendendo agora por que é que nós oramos depois da pregação? Por que a gente ora depois que prega, né? Você nunca se perguntou isso? Você nunca parou para pensar? Engraçado, toda igreja que eu vou, o pregador prega, depois que prega ele faz apelo, chama o povo doente, e chama um, chama outro, e revelação. Por que, amados? Porque durante a ministração da palavra, a fé está sendo gerada. Olha para quem está do outro lado e diz assim: você está que nem uma panelinha aí, viu? A sua fé está começando a borbulhar. Porque a palavra está sendo ministrada. Você está entendendo? Aí o que acontece? Se você permitir que o Espírito Santo vá agir no teu coração, a sua fé, a sua convicção, a sua certeza de que Deus age, vai crescendo, vai aumentando. E aí que negócio, amados, quando chega na hora da oração, o que você pedir na hora da oração, Deus faz. O que você pedir, Deus realiza. Agora preste atenção, vai aqui agora aparece uma palavra de exortação. Você já percebeu por que é que um dos momentos onde o inimigo mais luta no culto para roubar a sua atenção é justamente na hora da palavra? Ou é alguma coisa que sai voando, né? Ou é alguma coisa que acontece, ou a cadeira que quebra, ou é um carro de som que passa. Já percebeu? Não passa um carro de som, não passa um carro fazendo barulho na hora do louvor. Começa a pregação aí, vem trenzinho, vem não sei o que, passa ônibus, passa gente com música alta. E a gente começa a pensar e dizer: puxa, por que isso? Porque o diabo sabe que a palavra de Deus está gerando fé. A palavra sempre gera fé. Diga comigo: a palavra sempre gera fé. A palavra sempre gera fé. Querido, se você sentar na sua casa e você ler a Bíblia, está entendendo por que é que nós insistimos com você? Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia, senta de manhã, antes de fazer qualquer coisa, leia a palavra. Vai deitar para dormir.
dormir, senta antes de dormir, antes de deitar na cama e tombar e começar a roncar, lê um versículo pelo menos. Porque todas as vezes que a palavra entrar no seu coração, por mínimo que seja o versículo, a palavra vai gerar fé. E aí, queridos, com fé, você tem uma capacidade bombástica. Diga para quem está do seu lado, cheio de fé. Cheio de fé. Você é uma pessoa. Você é uma Que pessoa nada e ninguém pode segurar. que nada e ninguém Você está pode. entendendo isso? Você é uma pessoa, queridos, que você, cheio de fé, você se tornará uma pessoa incontrolável. O inimigo não vai poder te parar, as pessoas não vão te parar, porque você cheio de fé, você vai viver cheio de ousadia. Diga comigo, viver cheio de fé Viver cheio, é viver cheio de ousadia. é viver cheio de Você está ousadia. entendendo? E aí, amados, se eu entender isso, se eu colocar isso no meu coração, que eu tenho que dar o devido valor à palavra de Deus, eu tenho que dar a devida atenção para a palavra de Deus. Todas as vezes que a palavra de Deus for pregada, for anunciada em algum lugar, Deus está falando, amados. Todas as vezes. Quantas vezes eu passando pela rua, muitas vezes eu parei, às vezes em algum lugar, ouvindo uma pregação, alguém pregando. Quantas vezes em São Paulo, passava às vezes numa rua, estava tendo um culto e eu parava na esquina e ficava ouvindo. E hoje eu entendo que aquela palavra gerou fé no meu coração para viver muitos milagres que eu vivi depois. Então a palavra gera fé. E aí, amados, sabe o que acontece? Eu passo a entender que pela fé, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus das causas impossíveis. Olha nos olhos de quem está do teu lado e diga, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o seu momento. Mas uma coisa eu sei. O Espírito Santo me pegou nas mãos. Ele trouxe até aqui hoje. Para através da palavra gerar fé no seu coração. E se você colocar essa fé em ação, se você crer no poder da nação, Deus vai fazer o milagre. Queridos, entenda isso, a responsabilidade não é minha, não sou eu que estou dando a minha palavra aqui, a palavra é da parte de Deus. Porque a responsabilidade é de Deus, e a palavra foi escrita pelo próprio Deus. João escreveu inspirado por Deus. Por isso ele colocou, se nós temos essa convicção, essa certeza de que Deus nos ouve, então eu passo a ter a certeza absoluta de que tudo que eu pedir, Deus vai me atender. Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai entrar com a providência, Ele vai agir de alguma forma. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu não sei quando Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu não sei de que jeito Ele vai fazer. Eu sei, queridos, eu não posso te dizer, mas uma coisa eu sei, Ele vai fazer. Ele vai agir. E aí, amados, eu quero, a continuidade da palavra, dizer para você algumas coisas importantes. Pergunta para quem está do lado, você nessa noite, você sabe qual é o seu direito? Você sabe o que é que você pode? Através da fé? Você sabe qual é o seu direito através da fé, irmão? Você sabe, irmão, qual é o seu direito através da fé? Qual é o seu direito? Eu tenho direito a quê, pastor? Você sabe o que é que você pode, até onde você vai? Qual é o seu campo de atuação? O que é que eu posso? O que é que eu tenho? O que Deus pode fazer por mim? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Só virar a página aí. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. A primeira coisa que Deus quer que você entenda nessa noite é que pela fé você passou a ser uma pessoa justificada. Vamos ler o que está escrito aí. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Deixa eu traduzir isso aqui para você.
pela fé. A fé me conduziu à justificação. Através de uma ação de Deus, a fé entrou no meu coração pelo poder da palavra. E quando a palavra foi ministrada ao meu coração e foi gerada a fé, por causa desta fé, eu passei a ser um homem, você passou a ser um homem, uma mulher justificado. E aí, querido, sabe o que é ser justificado? É ser perdoado, reconciliado, aceitável por Deus, abençoado e amado. Você é uma pessoa que Deus ama. Você é uma pessoa para quem Deus olha e Deus dá para você um valor tremendo. Dá um sorriso para quem está ao teu lado e diz assim: você é a pessoa mais importante aos olhos de Deus. Você é a pessoa mais importante aos olhos de Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar isso na tua alma. Às vezes nós nos sentimos um ninguém, um nada, nos sentimos desprezados por um, desprezados por outro, rejeitados por um, rejeitados por outro, não tem problema. Mas quando eu olho para Deus, eu vejo um Deus que me ama. Quando eu olho para Deus, eu vejo um Deus que se importa comigo. Eu vejo um Deus que se preocupa com a minha vida. Eu vejo um Deus que se preocupa com os detalhes da sua vida. A ponto de, pela fé que foi gerada no seu coração, esse Deus conduzir você a uma vida de justificação. E aí, querido, você tem que entender isso. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Entenda que a palavra de Deus está dizendo: você não é mais inimigo de Deus. Pastor, eu continuo pecando, eu continuo errando, tudo bem. Deus continua te amando. A Bíblia diz que o homem pode até falhar, ele pode até errar, mas Deus não muda a sua posição, ele continua sendo um Deus de amor, ele continua sendo um Deus perdoador. Diga para ele: está do teu lado, não importa se você errou. O que importa é que o Deus de perdão está aqui nessa noite. Você está entendendo? Não importa. Não importa se você errou. Não importa se lá atrás você falhou. Não importa se o teu currículo é um currículo terrível. Não importa. Não, nada disso importa. O que importa é que você hoje serve e você é amado e você é importante para um Deus de amor, para um Deus de perdão, para um Deus que, por causa de Jesus na cruz do Calvário, decidiu fazer de você alguém justificado, alguém perdoado de fato, alguém amado de verdade, alguém querido de verdade, alguém importante de verdade. E aí a Bíblia diz assim: mediante quem obtivemos, através de Jesus, entrada pela fé a esta graça. Sabe o que significa isso, amados? Tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é direito seu. Sabe o que significa a Bíblia, amados? Eu vou dar uma coisa para você aqui. Às vezes eu fico olhando as pessoas, parece que não conseguiram entender, não caiu a ficha ainda. Se você pegar a sua Bíblia, qualquer uma Bíblia que você pegar, você vai abrir lá em Gênesis, no capítulo 1, aí você vai voltar as folhas para o início da Bíblia e você vai encontrar lá Antigo Testamento. Você vai abrir Mateus, aí você volta um pouquinho as folhas, está escrito assim: Novo Testamento. Quem é que faz o testamento, amados? É quem tem alguma coisa para oferecer. Um pai, uma mãe, rico, milionário, cheio de dinheiro, um monte de carro, casa, mansões, tem lá 3, 4, 5 filhos. Ele vai fazer um testamento, a mãe vai fazer um testamento, vai lá no testamento, coloca lá a casa na rua São Joaquim, eu deixo para o meu filho fulano de tal, a motocicleta, a marca tal, eu deixo para minha filha, a casa lá da praia, eu deixo para o meu filho fulano de tal. E aí ele reparte os bens, ele deixa o testamento pronto. E aí, amados, quando aquela pessoa morre, aí o advogado chama, reúne a família e diz: olha, seu fulano morreu, dona fulano morreu, então vamos ler agora o testamento. Meu nome da senhora é fulano e tal, então a senhora tem direito a isso, naquele testamento, essa é a sua parte. Chama o outro: eu sou fulano e tal, sim, o seu direito é esse. Querido, sabe o que eu quero que você entenda? Que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia contém mais de 8.000 promessas de vitórias. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, esse testamento foi liberado para que você pudesse usufruir dele. Você não ficou contente? Olha porque está atrás assim: ei, Deus quer que você entenda. Tudo está registrado na Bíblia. Todos os milagres que você vê escrito lá, eles
estão registrados. Porque a partir da morte de Jesus, todos esses milagres passaram a ser um direito seu. Seu nome está incluído no testamento. Aleluia! Seu nome está incluído no testamento. Seu nome está incluído no testamento. E quando a Bíblia diz as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, você é a igreja de Cristo. Quando a Bíblia diz ele tomou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras somos sarados, o seu nome está incluído nisso. Quando a Bíblia diz que você vai emprestar as tentações, você não vai como emprestado, você vai ter uma vida próspera, o seu nome está escrito nisso. Deus incluiu você nesse testamento maravilhoso. Ei, calabasura e bicalabás. E quando eu passo a entender isso, amados, quando eu passo a compreender isso, eu começo a olhar e dizer, meu Deus, por que é que eu estou vivendo há tanto tempo essa vida de escravidão? Não tem dinheiro, eu fico puxo. Não tem emprego, eu fico desesperado. Não tenho carro, me dá pânico. Não tenho uma casa para morar. Ah, meu Deus, eu vou morrer. E você tem um testamento liberado no teu nome. Você tem Deus, que é um juiz. Você tem um advogado chamado Jesus Cristo, sentado à direita desse juiz, advogando as suas causas cada vez que tem problema. Cada vez que acontece uma situação, surge uma enfermidade. Você vai lá e você vai reivindicar os seus direitos. Entende? Está conseguindo entender isso? Olha para quem está do teu lado e diz assim, Deus quer que você entenda nessa noite. Todas as vezes que surgir um problema, quando você for orar para pedir a solução, agora diga isso sério, diga, você não está pedindo um favor para Deus. Diga isso de novo, diga, você não está pedindo um favor para Deus. Quando você pede um milagre para Deus, você não está pedindo um favor. Você está reivindicando um direito seu. E Deus tem prazer, Deus tem alegria em dar a você aquilo que é o seu direito. Diga para quem está do lado, a sua saúde é um direito seu. A prosperidade financeira é um direito seu. A alegria dentro da família é um direito seu. A alegria com filhos é um direito seu. A alegria em todas as áreas da sua vida é um direito seu. Deus quer que você entenda, é um direito seu. Não deixe o diabo roubar aquilo que é o seu direito. Aleluia. E aí eu preciso entender isso, amados. Porque é isso que a Bíblia está dizendo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. É mentira do diabo que você é inimigo de Deus, que Deus olha você como inimigo, que Deus olha você como alguém sem problemas. Não! Deus, quando olha na sua direção, Ele vê um filho, Ele vê uma filha, a quem Ele está disposto a ajudar, a socorrer, a carregar um colo, a fazer qualquer coisa para lhe salvar, para mudar a sua história. Está entendendo isso, queridos? Eu queria ter entendido isso muito antes, para não ter passado tanta coisa que eu passei até hoje na minha vida. Como eu queria ter entendido isso. Mas como eu disse essa semana para o Gabriel, ainda bem que está em tempo de aprender, né? Estou velho, eu estou aprendendo. Duro é aqueles que vão embora e não conseguem aprender. Chega no fundamento sem aprender nada. Ainda bem que Deus está te dando a oportunidade de entender isso, de aprender essa verdade. E aí, queridos, justificação é um direito seu. Então você é uma pessoa perdoada. Diga bem alto, diga, eu sou. Bate o peito assim, diga, eu sou. Eu sou Uma pessoa justificada. justificado. Eu sou perdoado. Eu sou reconciliado. Eu sou aceitável. Eu sou abençoado. Eu sou amado. Eu sou vitorioso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia! Glória a Deus! Você é o que a Bíblia diz que você é. E sabe o que você é? Você é mais que vencedor. Você é mais que vitorioso. Em nome de Jesus. Tira a cara de pão amanhecido, bota um sorrisão na cara. Amanhã, quando você levantar de manhã, você sair para a rua, vai passar logo de manhã, porque o diabo
vida plenamente abençoada, plenamente vitoriosa. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Eu quero encerrar aqui. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Aleluia. Aleluia. Eu sei que às vezes vocês estranham de eu falar muito da tia Nara, da minha tia. Sabe por quê? Porque eu passei a vida inteira tentando entender a tia Nara. É por isso que eu falo muito dela. Porque eu passei a vida toda tentando entender a vida dela, tentando entender ela. Porque a gente olhava para quem sabia que ela era uma pessoa que ela batalhava, que ela enfrentava lutas. E ela tinha lutas terríveis. Não eram lutas simples, não. Eram batalhas grandes. Mas eu nunca me lembro, em toda a minha infância, eu não me lembro de ter entrado na casa da tia um dia, ela dizia, a tia está com problema. E ela sentada do meu lado e dizia assim, a tia também está com problema. Eu consigo me lembrar disso. Toda vez que eu chegava na casa da tia, eu me lembro que uma vez eu perguntei para ela, eu disse, tia, você não tem problemas? Ela disse, não. Porque os meus problemas eu dei para Deus. Coloquei na mão de Deus. Ele é o meu conforto, Ele é o meu consolo, Ele é o meu ajudador, Ele é a minha segurança, a minha fortaleza, a minha rocha. Naquela época eu não entendia isso. Mas hoje, Deus tem me feito entender essa verdade. Eu quero que você veja o que está escrito aí no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim, disse Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós. O que vai acontecer, queridos? O que vai acontecer se eu permanecer em Cristo? E se a palavra dele permanecer em mim? Sabe o que vai acontecer? Vida de milagres. Vida de milagres. E aí, queridos, aí você vai entender uma coisa. Deus não quer mais que você fique admirando as pessoas que recebem milagres. Nossa, que maravilha, fulano, você viu? Nossa, testemunho tremendo. Dá um sorrisinho do outro lado e diz assim, chegou a hora de parar de ficar admirando. Deus quer que você passe a ser admirado. Porque Ele quer te dar uma vida de milagres. Mas olha o segredo está aqui. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Você consegue alcançar a dimensão disso? Você consegue alcançar a dimensão disso que Deus está falando com você nessa noite? Porque, queridos, em nome de Jesus, sabe como é que eu quero que essa igreja caminhe? Com as pessoas chegando aqui dizendo assim, pastor, aconteceu um milagre. Pastor, aconteceu um negócio, olha, não tem nem explicação, mas aconteceu. E milagre, amados, aí eu concordo com a bispa, milagre não se explica, se vive. Os outros vão tentar explicar. Os outros vão ficar tentando arrumar uma explicação. Não, eu vou tentar explicar o que está acontecendo. Não tem, querido, milagre não se explica, não. Vive. Deus não quer que você fique tentando encontrar uma explicação. Ele quer que você passe a viver o milagre. Passe a viver o milagre. Você está entendendo isso? Deus quer que você entenda isso. Que você passe a viver de fato uma vida de milagres. Mas para isso acontecer, a receita está aqui. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Aí, queridos, não basta só vir aqui no domingo à noite, participar do culto, sair daqui e dizer, para vir, estou abastecido para a semana inteira. Não. Você precisa isso. Mas você precisa amanhã, segunda-feira. Quanto tempo você faz isso já, irmão Roberto? Faz 6 anos. 6 anos. Está entendendo? Eu conheci o irmão Roberto e desde quando eu conheci ele, todo dia de manhã, ele acorda e a primeira coisa que ele faz é sentar para ler a Bíblia. Algumas vezes eu cheguei no serviço dele, ele estava com a Bíblia em cima do balcão, chegou na hora, ele estava aqui lendo a Bíblia. Sabe por que, amados? Porque quando você entende isso,
você passa a ter uma vida com uma fé tão fortalecida, que nada consegue abalar a sua fé. Você quer que eu prove isso para você? Abra no livro de Salmos. Salmo 112. Como é que está escrito no Salmo 112? Olha só. Se alguém que tem a palavra no coração e a palavra gera fé, o que é a fé? O que é fé, amados? Hebreus 11:1. O que é fé? Diga comigo. A fé é a certeza. É a convicção das coisas que se esperam. E a prova daquilo que não se pode ver. Agora entenda uma coisa, ó. A fé é a certeza, a convicção das coisas que se esperam. Quem tem convicção? Você. Você tem convicção de algo que você pediu e você sabe que Deus vai trabalhar, Ele vai fazer. Aí quando a segunda parte de Hebreus 11:1 diz assim, e o fim do fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sabe para quem que é a prova? É para quem está ao redor, que não consegue acreditar. Então a sua fé vai gerar um milagre. O milagre para você é resultado de uma convicção que você tem no coração. O milagre para as pessoas é a prova de que realmente você é alguém que confia em Deus. E aí, queridos, não se preocupe. Se tiver 10 em volta de você dizendo assim, isso não vai acontecer, isso não vai dar certo, isso aí não vai dar em nada, você vai ver, não sei o quê. Irmão, tampa o ouvido. Entendeu por que Davi escreveu lá nos Salmos? Davi escreveu assim, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele estava dizendo o seguinte, eu só dou ouvido para a tua palavra. Eu não vou me contaminar com o que um fala, outro fala, não, eu quero ouvir o Senhor. O que é que o Senhor diz? Querido, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Minha mãe está aí. Em 85, quando eu tive tuberculose, todo mundo dizia que tuberculose mata. E mata mesmo. A gente ouve um monte de relatos. Eu não tomei remédio, não fiz nada. Eu criei com Deus que podia curar a tuberculose. E eu falava para as pessoas diziam assim, mas rapaz, você precisa se medicar, você precisa tomar remédio. Tuberculose mata. Eu digo, Deus tem duas opções. Ou Ele me cura, ou antes de eu morrer eu faço bilhete para minha mãe com fogo na Bíblia, porque então Deus é mentiroso. Porque eu creio no Deus que cura. E Ele curou. Só porque, amados? Porque a fé faz essas coisas. A fé de vez em quando leva a gente a fazer loucuras. A gente olha às vezes para alguém e diz assim, olha, Deus vai fazer tal coisa. E eu me amo e você está doido? Que conversa Ele vai fazer? Eu conheci uma mulher em Osasco, empregada doméstica numa casa. Eu conheci essa mulher, tive contato com ela. Um dia ela chegou em casa falando com o marido e falou assim, bem, Deus falou que vai dar uma casa para nós mobiliada. O marido olhou para ela e falou, quem falou? Deus. E o marido olhou para ela e falou assim, bom, se Deus falou, a responsabilidade é dele. E aquela mulher chegou um dia para trabalhar, na casa que ela trabalhava. E a patroa e o patrão chamaram ela, aí em Osasco. Viu? E falaram para ela, nós estávamos orando de madrugada. Nós vamos sair agora, porque Deus mandou fazer algo para você. Uma empregada. E eu sou num cartório em Osasco. E passaram a casa deles para ela. E mudaram só com as roupas do corpo. Porque Deus mandou deixar a casa para a mulher mobiliada. Tá? Mobiliada. Pastor Pedro Greg conhece esse testemunho, ele sabe disso. Sabe, queridos? Deus pode. Ele pode, Ele é Deus. Ele é Deus. Eu já vi pessoas sem carro. De repente sair da igreja com carro. Eu já vi pessoas sem dinheiro. De repente chegar em casa com dinheiro no bolso. Não porque foi no banco sacar. Porque Deus usou alguém no meio da rua e disse, Deus mandou te dar. Eu já vivi isso, já presenciei isso. Eu me lembro uma vez que eu saí de casa e ele falou assim, olha, eu vou temperar o arroz com sal. Eu falei, mas não tem mais nada? Eu falei, com alho, mas não tem alho. E eu me lembro que eu brinquei com ela na hora que eu estava saindo lá em São Paulo, eu falei, Deus proverá. E meia hora depois eu tinha saído, chegou uma irmã em casa, e a irmã bateu na porta de casa. Escuta isso, é coisa simples, pequena é.
Diga para quem está do teu lado, Deus é Deus de coisas pequenas, Deus é Deus de coisas mas é Deus de pequenas. coisas grandes. Mas Ele é Deus Você de está coisas entendendo? grandes. E aí a mulher bateu na porta de casa e ele foi atender. E aí a irmã disse assim, oi irmã, ainda bem que você está em casa, olha, eu passei ali e comprei alho. Mas é muito alho, eu vou fazer o que com tanto alho? Eu vou tomar banho de alho. E ela repartiu, deu um monte de alho para ele. Deus não deixou temperar o arroz com sal. Queridos, Deus não vai deixar você sem comer. Deus não vai deixar você sem se vestir. Deus não vai deixar você sem morar. Deus não vai deixar você doente, sem saúde. Deus vai prover um milagre para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Você crê nisso? Porque eu também creio. E aí o Salmo 112, que eu pedi para você abrir, diz o versículo 6 e 7 do Salmo 112. Certamente, o justo jamais será abalado. O justo ficará em memória eterna. Sabe por quê, amados? Porque a história da sua vida ficará como referencial para muitas pessoas que não acreditam em Deus. Muita gente vai ter que olhar para você e dizer, realmente Deus está na vida dela. Realmente Deus está na vida dele. Você vai ser um memorial. Olha para quem está do lado e diz assim, Deus vai fazer de você um memorial. Aleluia, Deus vai fazer de você um memorial. Deus vai fazer de você alguém que vai impactar a sua geração. E aí o versículo de número 7 diz assim, não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Dá um sorrisão para quem está do seu lado para encerrar e diga assim, quando eu olho para você, Quando eu olho para eu você, vejo alguém com o coração firme. eu vejo alguém com coração Eu vejo firme. alguém com fé. Eu vejo alguém Eu vejo com alguém fé. que crê. Vejo alguém que Eu vejo alguém que vai viver milagres. Vejo alguém que vai Eu vejo alguém que está viver. vivendo milagres. Eu vejo alguém que está Você pode se vivendo. colocar de pé em nome de Jesus.